No vídeo anterior, nós vimos algumas concepções frequentes sobre o vício e nós vimos a importância de nós não partirmos de concepções que colocam a substância como aquela que tem um poder destrutivo e irresistível que a pessoa não tem como escapar, que ela perde a própria capacidade de escolha, que ela perde a própria liberdade. Não. Nessa aula, nós estamos conversando sobre como nos prepararmos para uma perspectiva de cuidado. Por isso, eu quero mencionar para vocês um pesquisador que eu gosto bastante, que é o Gabor Maté. E o Gabor Maté, ele tem esse livro, In the Realm of Hungry Ghosts, em que ele conta como Close Encounters with Addiction, que ele conta como é o trabalho dele com pessoas que são adictas num contexto de muita precariedade, né? Ele, na maior parte das pessoas, vou contar mais ou menos para contextualizar. Gabor Maté, ele entra em um projeto que é sediado em um hotel, mas um hotel, a gente fala hotel, parece que seria algo glamuroso, e na verdade é como se fosse a Cracolândia da cidade em que ele trabalha. E nesse lugar, que é como se fosse a Cracolândia da cidade em que ele trabalha, os bairros começaram a ficar abandonados com o aumento de pessoas usando substâncias como cocaína, heroína e crack nas ruas, né? A principal substância usada nesse contexto é a heroína de forma injetável. E aí um hotel que estava desapropriado, eles transformaram numa espécie de clínica, mas nessa clínica não era para as pessoas pararem de usar. Nessa clínica era para as pessoas serem cuidadas. Então elas podiam dormir, podiam tomar banho, podiam se alimentar e também ser ouvidas, né? A ideia era escutar essas pessoas. E o que o Gabor Maté percebeu? Que muitas delas, né, tinham histórias de muita violência, eram pessoas que tinham passado fome, eram pessoas que tinham sido estupradas, eram pessoas que na infância não tinham recebido cuidados, eram pessoas que tinham muito medo, né, muita desconfiança, mesmo dos profissionais que estavam ali dizendo que iam ajudar, mas como que elas iam acreditar? Foi percebendo pessoas com uma série de privação de direitos e de violências que sofreram ao longo da vida. E aí ele foi percebendo o lugar que a substância tinha na vida daquelas pessoas de alívio das dores, né? Não era um espaço em que elas deveriam deixar de usar, a não ser que elas procurassem ajuda diretamente para isso. Era um espaço em que elas teriam direitos mínimos, como alimentação, ter onde dormir, ter onde tomar banho e também ser ouvidas, né? E aí, nesse livro, ao definir a adição, o Gabor Maté diz assim: a adicção refere-se a qualquer comportamento repetido, relacionado a substâncias ou não, né? Lembrando que não precisa ser uma substância, tá na relação que é estabelecida com a substância. Inclusive, pode ser diferentes comportamentos, diferentes práticas, né? Vou voltar. A adicção refere-se a qualquer comportamento repetido, relacionado a substâncias ou não, em que a pessoa se sente compelida a persistir, mesmo diante de um impacto negativo na própria vida e na vida de outras pessoas. Então, ela percebe esse impacto negativo, mas tem dificuldade de reduzir, tem dificuldade de interromper, ela se sente compelida a persistir nesse comportamento repetido, né? E aí, o que o Gabor Maté nos traz? Ele é médico, psiquiatra, e ele vai trazer em questões neurológicas, né? Que não tem um centro de adicção no cérebro. Se a gente estuda pessoas que desenvolveram problemas decorrentes do uso de substâncias, a gente não vai ver algo diferente no cérebro delas, né? Os sistemas cerebrais envolvidos nos processos de adicção são os mesmos que envolvem funções fundamentais para a organização e a motivação da vida emocional e para os comportamentos humanos, né? Quais são os circuitos cerebrais envolvidos em pessoas que têm comportamentos adictivos? O sistema opioide, o sistema dopaminérgico e o sistema de autorregulação do córtex.
As endorfinas, né, relacionadas ao sistema opioide. O uso de substâncias ou outros comportamentos que podem levar à dependência estão associados à atenuação da dor física e da dor emocional. Às vezes, quando a pessoa desenvolve um padrão nocivo de uso, existe uma dor sendo aliviada ali. Então, é importante a gente conhecer como que o alívio da dor faz parte daquele processo em que a substância se torna tão significativa na vida daquela pessoa. As endorfinas estão presentes também quando nós formamos vínculos emocionais, a regulação do nosso sistema nervoso autônomo. Já a dopamina, que também é um circuito bastante associado à busca por mais substância, né? A ideia de que eu não consigo ficar sem, ela tem a ver com a motivação, com o incentivo, com a energia e disposição, com o prazer experimentado na relação das atividades. Então, é também necessário investigar, além do alívio da dor que aquela substância representa na vida daquela pessoa, o prazer que é experimentado, né? Além disso, a dopamina tem a ver com prazer na iniciativa e na preparação para a realização de atividades, exposição a riscos, aprendizado e incorporação de novos comportamentos. Já o córtex pré-frontal, que também tem alterações com o uso de substâncias, tem a ver com quanto a gente regula nossas ações, controla nossos comportamentos, a dimensão da volição, a dimensão voluntária da ação, os comportamentos que são aprendidos, o controle de impulsos, o monitoramento de si. Então, é também como é para a pessoa a relação de controle com as próprias ações. Aqui, num vídeo chamado Vícios e Tratamentos, o Gabor Maté, ele vai discutir que não, como nós falamos anteriormente, não tem um centro de adicção no cérebro. Mas se não tem um centro de adicção no cérebro, por que o nosso cérebro tem receptores para essas substâncias? Por que quando alguém usa heroína, por exemplo, tem receptores cerebrais para heroína? E o Gabor Maté diz assim: por que temos receptores para um derivado de uma planta de papoula? Temos receptores para os nossos próprios opiáceos, que são os narcóticos. Ou seja, nós temos receptores para o alívio da dor física e emocional. Para entender a dinâmica de por que as pessoas se viciam, não tem como a gente perder de vista a questão do alívio da dor física e emocional, né? Porque, na verdade, todas as substâncias viciantes são aliviadores de dor. Então, olha como isso é importante para a nossa perspectiva de cuidado, para a nossa área de atuação profissional em psicologia, para a gente enxergar a questão dos transtornos decorrentes do uso de substância para uma perspectiva de saúde. Todas as substâncias viciantes são aliviadores de dor. Então, a primeira questão, diz o Gabor Maté, não é por que o vício, mas por que a dor. Ok? Então, a gente está aqui pensando nessa relação das pessoas com a dor, que muitas vezes é vista como insuportável, muitas vezes remete a momentos de muita vulnerabilidade, precariedade, violência, abandono na vida das pessoas, e como é quando a substância tem um lugar de alívio da dor. Digo, você faz um scan cerebral em pessoas que estão enfrentando um momento de rejeição emocional, a mesma parte do cérebro acenderá como se você o perfurar com uma faca. Então, a gente não tem dimensão do quanto a dor emocional é uma dor séria e uma dor grave e uma dor que precisa ser cuidada assim como a dor física. Uma maneira de sobreviver, né? Quem sofreu uma dor emocional muito grande, aqui ele está fazendo analogia como se uma pessoa tivesse recebido uma facada, né? Uma maneira de sobreviver é amortecer suas emoções, porque caso contrário, eles estão muito oprimidos e não podem viver com toda essa dor. Então, como o Gabor Maté diz, a questão que ele se foca não é porque o vício, e sim porque a dor, e olhar essa dor que a substância alivia, né? Sem opiáceos não há experiência de conexão, apego e amor, e junto com muitos vícios sobre junto com muitos mitos sobre o vício, um deles é que as drogas são viciantes, né? As pessoas não consigo, deixa eu ver.
As pessoas não precisam do fundo do poço, elas precisam do extremo oposto. Elas precisam ter alguma confiança. Quando você percebe que, apesar de tudo aquilo que aconteceu com você, você ainda é um ser humano valioso, é aí que a gente está diante das possibilidades de mudança. Então, como que foi o método de cuidado proposto pelo Gabor Maté e as pessoas da equipe que trabalham com ele? Nosso método é o de ser humano com outros seres humanos. Estar lá para eles, sem julgar, sem dizer como devem viver, só estar presente na vida deles. Ser uma presença gentil e constante. A ideia inicial, quando eles constroem esse programa, em que a meta principal não é que deixem de usar substâncias, a meta principal não é que reduzam o uso de substâncias, não, a meta principal é que eles tenham o que comer, onde dormir, onde morar e possam ser ouvidos. Né, ser humano com outros seres humanos, sem dizer para as pessoas como elas devem viver, sendo uma presença constante ali. Nos próximos vídeos nós vamos ver outros modelos de tratamento que tem também essa busca por uma perspectiva humanizada de cuidado. Ok?